O pecado imperdoável. Muito bom dia, meus irmãos. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, olha só, Jesus estava fazendo o bem para uma pessoa ali que era muda durante muito tempo e Jesus expulsou o espírito maligno. Um parênteses aqui, nem sempre que uma pessoa é muda é por algum motivo espiritual, nem sempre. Nesse caso aqui, nós vemos que era, nesse caso da Bíblia. Então, Jesus expulsou aquele espírito maligno. E a gente vê que a multidão ficou admirada, mas alguns líderes religiosos, os outros evangelhos falam com mais detalhes, enfim, os fariseus, saduceus, toda aquela turma, eles olharam para aquilo que Jesus fez e viram que a multidão ficou maravilhada com a obra de Jesus, eles ficaram com ciúmes, ficaram com inveja, e eles começaram ali a caluniar Jesus, dizendo: é por Beelzebu que ele está expulsando os demônios, ou seja, é com o poder do diabo que ele está expulsando os demônios. Olha só. E aí, depois, em outro evangelho, Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que era um pecado imperdoável. Veja bem, Jesus estava fazendo o bem para aquela pessoa, ok? Que era uma libertação e uma cura simultaneamente. Só que os invejosos começaram a dizer que Jesus estava fazendo aquilo não era pelo poder de Deus, mas pelo poder do diabo. Isso é muito grave. Isso é muito grave o que aqueles homens estavam fazendo ali. Porque além de ser uma calúnia, ser uma mentira, ser uma falsidade, e ainda eles estarem falando de Jesus, ainda eles estavam querendo fazer com que as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam vendo o milagre de Deus, entrassem em dúvida e não crescem em Deus, não crescem em Jesus e não fossem salvas. Então isso é muito grave, porque eles estavam lutando contra Deus. Deus estava querendo salvar, libertar, e eles estavam indo contra Deus. E isso é blasfêmia. Eles ali cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo, como Jesus fala mais especificamente em outro evangelho. E Jesus disse que esse pecado não seria perdoado. Mas por quê? Por que esse pecado não seria perdoado? E o que é a blasfêmia? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas você dizer que uma obra de Deus não é de Deus, mas é do diabo. Mas nem todo mundo consegue cometer esse tipo de pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque para você, uma coisa é você ser blasfemo. Paulo disse que antes da sua conversão ele foi blasfemo. Só que qual era a diferença dos fariseus aqui, dessa época, para o fariseu Saulo, que se converteu depois? Qual era a diferença dos dois? É que Saulo, ele não estava fisicamente onde Jesus estava, ele não tinha conhecido Jesus pessoalmente. Ele só teve o um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e quando ele encontrou Jesus, ele se converteu. Então, tudo aquilo que ele falou mal de Jesus foi na ignorância, foi não conhecendo a Jesus. Mas esses homens aqui, eles viam Jesus. E eles conheciam as Escrituras. E assim como Mateus, ali no Evangelho, cada atitude de Jesus, ele diz, para se cumprir o que foi escrito pelo profeta Jeremias, o que foi escrito pelos profetas, para se cumprir o que foi escrito. Então, as pessoas olhavam, esses doutores da lei, eles olhavam para as ações de Jesus e olhavam para as Escrituras, e era óbvio, era claro que Jesus era o Messias prometido, Jesus era o Salvador, mas mesmo assim eles não quiseram, eles rejeitaram. Tendo conhecimento profundo das Escrituras, eles rejeitaram o Salvador enviado. Tanto que depois que Jesus ressuscitou, eles pagaram soldados para mentir, dizendo que os apóstolos tinham roubado e tirado o corpo do sepulcro. Então aqueles homens, eles deliberadamente escolheram o mal. Eles viram o bem, eles viram Deus com seus olhos encarnado, que era Jesus, mas mesmo assim eles escolheram o mal. Então, mesmo tendo todas as revelações, mesmo tendo o conhecimento profundo e tendo todas as provas possíveis, ainda assim eles resistiram a Deus. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo.
É quando Deus esgotou já todos os seus recursos para te conduzir ao arrependimento e à salvação, e mesmo tu tendo um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, você simplesmente diz que Jesus não é o Salvador, você diz que o bem é mal e o mal é bem, e a Bíblia diz, ai daqueles que chamam o mal de bom, o mal de bem e o bem de mal. Ai desses. Então eles cometeram aqui um pecado gravíssimo, e nós vemos lá em Hebreus, dizendo que é impossível que aqueles que foram iluminados para o arrependimento, aqueles que conheceram a boa palavra, ou seja, conheceram profundamente a palavra, viram sinais, provaram dos bens vindouros do reino, e era tudo isso que os fariseus estavam vendo ali que Jesus estava fazendo, e ainda assim caíram em incredulidade. É impossível que sejam renovados para arrependimento. Da mesma forma, era impossível que eles se arrependessem. Quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, como falei, é alguém que tem conhecimento profundo, ok, das Escrituras e mesmo assim rejeita a Cristo. E foi isso que eles fizeram. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo nisso. E depois de todas as provas, disseram que Jesus fazia o que fazia pelo poder do diabo e não pelo dedo de Deus. Então isso é muito grave. Então não se trata só de falar por falar na ignorância, mas é falar tendo o conhecimento profundo. Okay? Então eles passaram a linha da ignorância, eles já tinham conhecimento profundo e mesmo conhecendo, eles optaram pelo mal. E quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, essa pessoa não se arrepende. Então, se você está ouvindo esse vídeo aqui, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe algum dia você já zombou da igreja, já zombou dos cristãos, do evangelho, mas ao ouvir essa palavra, você sentiu temor no seu coração, fique tranquilo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas o que eu digo para você é: se arrependa e se volte para Cristo. Porque quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo zomba e não está nem aí, não se arrepende, e não se arrepende mais. E isso é muito grave. E aí, isso está em Hebreus capítulo 6. Em Hebreus capítulo 10, também fala que aqueles que têm do pleno conhecimento da verdade ainda praticam deliberadamente o pecado, é impossível que sejam reconduzidos, porque é como se crucificassem novamente o Filho de Deus e pisaram o Filho de Deus e acabaram ali blasfemando e contra o sangue da aliança, o sangue de Jesus. Então é algo muito grave. Então nós estamos aqui falando de pecados que não são cometidos por pessoas quaisquer, mas sim por pessoas que, tendo conhecimento profundo da palavra de Deus e tendo experiências extraordinárias em Deus, ainda assim escolheram o mal e blasfemam de Cristo e do Espírito Santo. Então esse é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é aquele pecado que não tem arrependimento, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quem blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende, porque o Espírito Santo não dá a essa pessoa o arrependimento. Isso é gravíssimo. Então vamos cuidar e vamos nos voltar para Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nossas vidas, que a gente jamais cometa esse pecado imperdoável, blasfemar contra o Espírito Santo, dizer que aquilo que Jesus fez não foi pelo poder de Deus, mas pelo poder do diabo. Isso é gravíssimo, que a gente jamais caia, Senhor, em um erro desse, que a gente jamais se perca, Senhor, intelectualmente, que a gente jamais se perca espiritualmente dessa forma, Pai. Não nos entrega, Senhor, a paixões reprováveis, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta aqueles que estão afastados e quem sabe estão ouvindo esse vídeo, Pai. Que o temor do Senhor possa invadir os seus corações e que se voltem para Ti enquanto há tempo, Pai. Arrependidos, Te amando, buscando ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agita, Senhor, desperta aqueles que estão no erro, Pai. Insistem no erro, insistem no pecado deliberadamente. Desperta para o arrependimento agora, em nome de Jesus, e que possam se voltar para Ti novamente, viver uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor, para viver os planos extraordinários do Senhor para as suas vidas, Pai, para que um dia possam entrar no reino dos céus e encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você foi edificado por esse vídeo, peço que você compartilhe com alguém, joga nos grupos,
de WhatsApp, enfim, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal e peço também que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.